Hoje quero ler em Filipenses capítulo 3, de 8 ao 11. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Quero falar sobre o tema, a nossa identidade em Cristo. Na sociedade, muitos querem ser grandes e poderosos, querem dar ordens e serem servidos. Este é o estilo da vida de sucesso segundo o mundo. No reino de Deus, porém, é muito diferente, porque os maiores são aqueles que servem. A grandeza no reino de Deus é ser pequeno. O desenvolvimento da grandeza é ser cada vez menor. A perfeição da grandeza é ser nada, para Cristo ser tudo. Os três maiores empecilhos ao crescimento espiritual são, primeiro, a opinião dos outros. O que os outros vão pensar de mim? São tantas as opiniões, são tantas as sugestões, as influências externas, que se você for guiado pela opinião dos outros, você jamais experimentará a perfeita vontade de Deus. Segundo, o falso modelo de sucesso. Muitos dizem, tem que adotar o modelo de sucesso deste mundo. Mas lembre-se, a avaliação de Deus não obedece aos padrões naturais. Em Apocalipse 2:9 está escrito, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Nesta avaliação, Deus chama alguém que era pobre de rico. E em Apocalipse 3:17 está escrito, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu? Nesta passagem, o Senhor chama alguém que se considerava rico de pobre, cego e nu. A terceira influência, terceiro empecilho para o nosso crescimento espiritual é a influência do humanismo. O humanismo foi um movimento de glorificação do homem, da natureza humana, que surgiu na Itália em meados do século XIV. Defendia que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. O homem foi considerado como centro e a medida de todas as coisas. Deus foi praticamente esquecido. O pensamento humanista provocou uma reforma no ensino das universidades com a introdução de disciplinas como poesia, história e filosofia. Até aí tudo bem, mas quando o homem foi colocado no pedestal e os humanistas colocaram a Bíblia de lado e começaram a buscar interpretar o cristianismo utilizando escritos de autores da antiguidade como Platão e outros filósofos, então eles fugiram completamente daquilo que nós encontramos na revelação, onde Deus é o centro de todas as coisas. A importância da revelação para que o homem descubra a vontade de Deus. O conhecimento das coisas eternas só pode ser obtido por meio da revelação, ou seja, somente por meio da Bíblia podemos saber a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado e sobre a salvação. Por exemplo, quem pode conhecer o homem? Jeremias diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Somente Deus pode de fato conhecer o homem. O próprio Jeremias no capítulo 17, verso 10, profetiza, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Davi orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me
e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, verso 23. Devemos nos despir de tudo que é falso. Deus quer que cheguemos ao ser de verdade. Mas existe uma grande distância entre a pessoa que os outros pensam que você é, entre a pessoa que você pensa que é e entre a pessoa que Deus sabe que você é. Geralmente, aquilo que nos mantém nas mãos de Deus é o que muitas vezes os homens tentam evitar. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo fala de duas grandes experiências. A primeira experiência foi a de ser levado ao terceiro céu. Segundo ele, qualquer um que tivesse uma experiência dessa teria motivos para vangloriar-se. Porém, com ele era diferente. Deus permitiu-lhe viver uma segunda experiência. A segunda experiência foi a da fraqueza, causada por uma doença e por muitas perseguições. Sobre isto escreveu Paulo: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Geralmente, aquilo que queremos evitar, muitas vezes, é exatamente o que nos mantém nas mãos de Deus. À medida em que Paulo crescia em maturidade, mais ele entendia o modo de Deus agir. Enquanto os homens mais ilustres de sua época corriam na direção do prestígio, do status religioso e da posição social, Paulo corria em direção a Cristo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo entendeu que cada vez menos Paulo, mais de Cristo. Paulo sabia que até aquilo que era louvável, aquilo que era bom entre os homens, para ele se tornava um empecilho para poder conhecer a Cristo. O bom do mundo não agrada a Deus. O melhor deste mundo não completa, não satisfaz a justiça de Deus. Paulo entendeu isso muito cedo. Então ele buscava isolar todas as possibilidades de exaltação, de engrandecimento, para não confiar na carne, mas confiar no Deus que o salvou. Esta busca de Paulo deu a ele o privilégio de crescer espiritualmente e deu a ele o entendimento espiritual que outros não tiveram. Paulo queria ganhar a Cristo. O que nós queremos ganhar? Qual é a meta principal de nossas vidas? Como estamos vivendo hoje, em nossos dias, quando a bênção e o poder de Deus são exatamente os mesmos do tempo de Paulo? Por que tanta superfluidade? Por que tanta vida superficial? Por que tantas pregações vazias? Por que tantos cultos vazios? Se Deus não mudou, se Deus continuou o mesmo,
Será que todos ainda cultivam a mesma fome por Deus como Paulo cultivava? A nossa verdadeira realização é ter a identidade de Cristo. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você quer ser um vencedor, primeiro, não acredite nas coisas negativas que dizem ao seu respeito. Thomas Alva Edison foi um grande inventor americano. A história nos conta que certo dia o pequeno Thomas Edison chegou em casa com uma carta para sua mãe. O meu professor deu-me este papel para lhe entregar, mamãe, disse Thomas. A sua mãe tomou a carta e, ao ler, a mãe não evitou as lágrimas. Preocupado, o pequeno Thomas perguntou: mamãe, o que está escrito nesta carta? A mãe suspirou e leu em voz alta: o seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e os professores não conseguem acompanhá-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Passado muitos anos, Thomas Edison tornou-se um dos maiores inventores da história. Foi ele o inventor da lâmpada incandescente e de inúmeros outros inventos. Então, anos depois da morte de sua mãe, quando arrumava a casa, encontrou um papel dobrado no canto de uma gaveta. Para sua surpresa, era a antiga carta que o seu professor havia mandado para sua mãe. Pegou a carta e, ao ler, percebeu que o conteúdo era diferente do que o que sua mãe havia lido alguns anos atrás. Na carta realmente estava escrito: o seu filho é estranho e tem problemas mentais, não o queremos mais na nossa escola. Agora adulto, Thomas chorou durante horas e então escreveu no seu diário: Thomas Edison era uma criança estranha, mas graças à coragem de uma mãe visionária, tornou-se no gênio do século. Thomas Edison foi responsável por vários dispositivos importantes para a trajetória e para o desenvolvimento da humanidade. Tendo nascido em 11 de fevereiro de 1847, faleceu em 1931. Thomas Edison foi criado pela sua mãe e educado pela sua mãe. Quando atingiu a idade adulta, tornou-se um autodidata, estudou por conta própria. E a sua experiência como autodidata colaborou para torná-lo um dos maiores inventores e empreendedores da história dos Estados Unidos e do mundo. Em seu nome, mais de 1000 patentes foram registradas ao longo da vida, entre elas o fonógrafo, a câmara cinematográfica, e muitas das suas invenções tinham relação com a telegrafia, com o processo de transmissão de mensagem a grandes distâncias. Se você quer ser um vencedor, não acredite naquilo que as pessoas falam negativamente ao seu respeito. Thomas Edison era maior do que a sua escola, era maior do que o seu tempo, estava vivendo 1000 anos na frente da sua época. Deus também nos escolheu para ser maior que as instituições, maior do que as organizações. A igreja do Senhor Jesus é maior, porque nela habita o poder de Deus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento, e Ele habita em nós. Portanto, não acredite nas coisas negativas que os outros dizem ao seu respeito, porque aprove Deus escolher a igreja para que através dela revelar a multissabedoria de Deus para todo esse universo. O poder do Senhor habita em cada cristão, e todos estes cristãos são elevados a um nível de conhecimento que os sábios deste mundo jamais experimentarão. Não acredite nas coisas negativas que dizem a seu respeito. Olhe para a palavra de Deus e veja o que Deus diz a seu respeito.
Segundo, não se conforme com este mundo. Se você quer ser um vencedor, não entre na forma deste mundo, porque ela é uma forma deturpada, ela é uma forma errada. Nós somos conformados segundo a imagem de Cristo. Terceiro, nunca estacione na sua vida espiritual, ou seja, não pare de crescer. Cresça em Cristo Jesus todos os dias. Esteja com seu coração aberto, com sua mente pronta para receber a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para caminhar uma trajetória semelhante à luz da aurora. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Portanto, não há limites para o nosso crescimento espiritual. E por fim, lembre-se, é muito bom ter informações sobre Deus, mas muito além das informações, nós precisamos conhecê-lo pessoalmente para desfrutar da infinitude, da imensurável sabedoria e grandeza de Deus. A partir do momento em que nós estamos ligados a Cristo, somos como a vara que está plantada na videira. Nós desfrutamos da vida que há em Cristo. E a nossa identidade é exatamente a identidade que o Senhor Jesus vai transmitindo e plantando em nós. É a sua identidade. Nós temos a mente de Cristo, disse Paulo. E por isso, muitas vezes, não somos compreendidos por este mundo, como Cristo também não foi. Mas, não obstante tudo isso, seguimos nosso caminho, a nossa caminhada com o Senhor, porque Ele é a nossa vida, nosso escudo e a nossa fortaleza. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.